Dando início a essa audiência pública, passo a palavra agora para o senhor Caire, que já se faz presente, para que, juntamente com sua equipe de trabalho, dê início à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2021 do Poder Executivo. Com a palavra, senhor Caire. Senhor presidente, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, demais vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Complementar 141 de 2012, a Lei Federal 4.320 de 1964. Estamos aqui para a apresentação da segunda avaliação dos cumprimentos das metas fiscais de janeiro a agosto de 2021. Os valores demonstrados são constantes do sistema de contabilidade, que retrata com fidelidade a real situação do Executivo Municipal de Colorado. Demonstrativo das metas fiscais, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação às receitas, tem um errinho aqui que é do exercício 2020, mas é exercício 2021. Temos a previsão orçamentária atualizada de R$ 106.446.806,90. Foi realizada no período R$ 67.595.700,75. Temos um saldo de realizar de R$ 38.851.106,15, que perfaz um total realizado no período de 63,50% do total, comparando a receita atualizada e a receita realizada. Receita segundo as categorias econômicas. Tivemos no período impostos, taxas e contribuições de melhorias, que são receitas arrecadadas através do próprio município, no valor na ordem de R$ 7.741.547,16. Tivemos contribuições R$ 1.753.146,36. Receita patrimoniais, que são as receitas de aplicações financeiras, R$ 211.191,91. Receitas de serviços, que a maior parte delas são receitas de serviços de água e esgoto do municipal, R$ 2.332.947,15. Tivemos de transferências correntes, tanto da União quanto do Estado, R$ 59.365.446,43. Tivemos dessas transferências correntes uma dedução de R$ 6.180.724,93 para a formação do Fundeb no período. Tivemos outras receitas correntes, R$ 763.281,88, que perfaz um total de receitas correntes de R$ 65.986.855,96. Tivemos também as receitas de capital, de transferências de capital, que são transferências de convênios, R$ 1.608.844,79, perfazendo um total de receitas entre receitas correntes e receitas de capital de R$ 67.595.700,75 no período de janeiro a agosto de 2021. Receitas por fonte de arrecadação. Foram arrecadadas, através de tributos municipais, no período de janeiro a agosto, R$ 12.802.114,46. Tivemos de transferências da União. Transferências de recursos do SUS, R$ 14.475.885,07. Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 638.776,70. Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 118.779,99.
Demais transferências da União, R$ 17.224.748,34. Não tivemos transferência de capital do SUS, transferência de convênios. Tivemos transferências de convênios da União de R$ 561.460,08, que perfaz um total de transferências da União no período de R$ 33.019.650,18. Tivemos transferências do Estado. Transferência de recursos do SUS, R$ 4.119.619,97. Programa Estadual de Transporte Escolar, R$ 118.329,95. Transferência destinada à assistência social, não tivemos nada. Demais transferências do Estado, R$ 10.080.206,80. Transferência de capital do Estado, do SUS, R$ 260.344,100. Se eu não me engano, isso aqui é o recurso que veio para o SISVAP, para a reforma do SISVAP. Também tivemos mais transferências de convênios do Estado, R$ 787.040,65, perfazendo um total de transferências do Estado de R$ 15.365.541,43. Também tivemos transferências do Fundeb, R$ 6.408.394,68, que perfaz um total de receitas no período de R$ 67.595.700,75. Alguma pergunta em relação às receitas? Só queria fazer uma observação aqui que a gente pode verificar que, em relação ao quanto que a gente está contribuindo para a formação do Fundeb de R$ 6.180.724,93, nós estamos tendo um retorno de R$ 6.408.394,68. Tem municípios que perde, o município de Colorado está ganhando, ele contribui mediante o número de aluno, o retorno está sendo maior do que a entidade ou o município contribui. Alguma pergunta? Então, dando seguimento, nós temos agora as demonstrações das metas fiscais, o mesmo artigo, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sobre as despesas liquidadas. Dotação orçamentária atualizada, R$ 108.727.091,30. Despesas liquidadas, R$ 63.593.941,01. Saldo a realizar, R$ 45.133.145,29. Percentual realizado, 58,49% em relação à dotação atualizada. O segundo quadro das despesas são as mesmas despesas, só que segundo as categorias econômicas. O município, no período de janeiro a agosto, teve despesas com pessoal e encargos sociais, R$ 24.703.146,76. Juros e encargos da dívida, que são aqueles juros de financiamentos que são junto ao Estado, junto à Agência de Fomento do Estado, R$ 256.159,79. Outras despesas, que são as maiores despesas do município, que entra material, manutenção e serviços também, R$ 33.293.951,82. Tivemos, no período, um total de despesas correntes de R$ 58.253.258,37. Em relação a despesas de capital, tivemos no período 4 milhões de investimentos, R$ 4.160.463,18. Amortização da dívida e refinanciamento, que é aquelas dívidas que são contraídas através de financiamento junto ao SEDU para obras de infraestrutura no município. R$ 1.180.224,46, que perfaz um total de despesas de capital R$ 5.340.687,64, perfazendo um total de despesas liquidadas no período de R$ 63.593.946,01.
O próximo quadro é em relação ao equilíbrio financeiro orçamentário das contas públicas. Nós tivemos, em realização de receitas, R$ 67.595.700,75. Tivemos um total de despesas liquidadas no período de R$ 63.593.946,01. Tivemos de interferências financeiras em favor do Poder Legislativo, R$ 1.808.000. Tivemos em favorecimento ao Colorado Prev, que é o Fundo de Previdência Municipal, R$ 107.487,70, que perfaz um total de interferências financeiras de R$ 1.915.487,70, totalizando entre despesas liquidadas e egressos financeiros, a ordem de R$ 65.509.431,71. O resultado no período de janeiro a agosto é superavitário, na ordem de R$ 2.086.267,04, que perfaz um total aplicado dos recursos de 96,91%. Em relação à despesa, alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Estou à disposição. Então, dando seguimento, aqui são os resultados nominais e primários, os demonstrativos. As receitas primárias, elas são o total das receitas e expurgadas as receitas de aplicação financeiras e de operação de crédito. Receitas primárias correntes, R$ 65.273.543,55. Receitas primárias de capital, R$ 1.608.844,79, que perfaz um total da receita primária total de R$ 66.882.388,34. Tivemos, para a computação do resultado primário, despesas primárias correntes, que são todas as despesas menos a amortização de juros da dívida, os juros que foram demonstrados no demonstrativo anterior, e mais a amortização da dívida, que são deduzidos do cálculo. Despesas primárias correntes, R$ 54.353.438,60. Despesas primárias de capital, R$ 3.661.326,58, que perfaz um total das receitas primárias, a ordem de R$ 58.014.765,18, perfazendo um resultado primário no período de R$ 8.867.623,16. Em relação ao resultado nominal, em 31/12, nós tínhamos lá um resultado negativo com a ordem de positivo, que quer dizer o seguinte: quanto maior essa negatividade, maior é o tanto de recursos que você tem disponível para utilizar, que são os recursos financeiros. Em 31/12, você tinha uma ordem de R$ 10.394.652,72. Até o período, esse resultado diminuiu para R$ 8.789.749,05. O resultado nominal do período é a ordem negativa de R$ 1.604.903,67. Isso quer dizer o quê? Que o município perdeu seu poder de compra no período de janeiro a agosto, em relação ao que ele tinha de recursos financeiros e despesas que foram executadas, e, mediante a isso, diminuiu o seu valor de compra, ou o seu valor, seu poder em caixa. Seria mais ou menos isso, para mais prático. Alguma pergunta? Boa noite a todos. Ô, Caio, eu só quero fazer uma pergunta para simplificar. Quanto que o município arrecada por mês e quanto tem de despesa mensal? Qual que é o valor que o município arrecada por mês e qual é a despesa, mais ou menos, que o município tem por mês? Por esses demonstrativos aqui, eu não tenho como eu ser exato nisso que vocês estão me perguntando. O que a gente pode verificar aqui, que o município está arrecadando no período, são 67 milhões. E eu gasto 67 milhões, eu estou falando a grosso modo. E o que foi gasto, mais ou menos, no mesmo período, que tem um quadro comparativo, foi de 65 milhões. Ele teve uma diferença de 2 milhões, um superávit.
Só que isso não é dessa forma que é calculado. Isso aqui a gente estamos demonstrando de acordo com uma regra, que é a regra ouro. De acordo com as contas públicas, os recursos são divididos por fonte. E não tem, desses demonstrativos, não tem como eu te falar assim, não, foi gasto tanto, sobrou tanto dessa fonte, tanto daquela. Mas uma base que você pode ter mediante a esse relatório, que só teve uma média de 2 milhões de diferença, dividido por 8 meses, vai dar o quê? 8 milhões, 7 milhões? Mês, mais ou menos. Que são 6 vezes 7. Não vai dar. Mais ou menos isso. Uns 8 milhões por mês. 48 não, vai dar mais. 8 milhões por mês e o débito? E dá déficit, porque... líquido mesmo, quanto deu? Quanto dá mais em média de líquido por mês? Por mês não tem como, porque Mas o relatório no final, quanto 2 deu? milhões, 2 milhões e 86.367,04. Isso é uma coisa mais para simplificar, para o povo saber que a gente é questionada a todo momento para saber quanto que o município arrecada por mês. Aí é isso que eu fiz essa pergunta para fazer uma coisa mais simplificada para o povo entender mais quanto arrecada por mês e quanto está sobrando nesses 8 meses que falou, né? Sim, ela vai arrecadar uma média de 7 a 8 milhões, só que ele é variável. Se você pegar de janeiro a abril, a arrecadação do município é boa. Se você pegar de maio, no segundo quadrimestre, de maio a agosto, ela é ruim. Aí depois, chega em setembro, outubro, ela começa a subir novamente, para fechar o ciclo. Aí ela vai fechar em dezembro, ela vai ter uma arrecadação melhor. Que a arrecadação de dezembro, ela é a melhor do ano. Você entendeu? Ela não mantém uma regularidade, ela não é sempre aquela mesma arrecadação. Ela começa boa, porque no começo do ano você tem IPTU, você tem IPVA, são receitas que complementam, você entendeu? Ela começa boa, ela decai no segundo período, no segundo quadrimestre, no terceiro quadrimestre ela dá uma melhorada, você entendeu? Não tem como eu te falar assim, não, quanto que é por mês por aqui? Não tem, mas vai ser uma média disso, de 7 a 8 milhões por mês. Porque não tem como exatamente eu te falar, se eu tivesse todos os balancetes demonstrativo mês a mês, aí seria mais fácil, eu te falei exatamente. Só que tem meses que dá diferença de 1 milhão, 1,5 milhão. Ô, Caio, geralmente novembro, dezembro, vem pedido aí de abertura de crédito, não é isso? Isso, porque... novembro nem tanto, a melhora mesmo é dezembro, né? Que ela sempre dá um pouco a mais, ela dá uma coisa de 25% a mais de arrecadação. É o que ajuda a fechar as contas públicas, entendeu? Mas ela é sempre assim, janeiro, fevereiro, março, abril, ela é boa. Maio ela começa a decair, aí ela vai maio, junho, julho, agosto, ela mantém mais ou menos. Aí setembro ela dá uma subidinha, outubro ela dá uma caidinha e ela volta a subir de novo, novembro, dezembro. Aí faz o fechamento. Só que ela nunca é constante, ela não é regular. Ah, não, vamos supor 10 milhões, vai ser 10 milhões. Não é. Não tem como falar isso. E outra coisa, nós temos aqui também as transferências que são vigia do SUS, tem emenda parlamentar, tem várias receitas que ela englobam o orçamento geral, você entendeu? É igual eu falo para você, nós temos 2 milhões hoje de superávit, é bom? Não, não é bom. Se você separar todas as fontes, você não paga a folha no final do ano. É aí que está a questão. Só que, de acordo com essa regra que a gente faz da audiência pública e da forma que é demonstrado, o demonstrativo que a lei exige, é isso daqui que a gente demonstra. Mas se for analisar a conta de acordo com o tribunal, de acordo que realmente ela tem que ser, é de outra forma. Aí seria por fonte. Aí ela é uma coisa mais específica, mais técnica, entendeu? E se fosse para a gente apresentar aqui também, ia dar um catatal de papel, que aí ia ficar 3, 4, 5 horas apresentando. Mas é mais ou menos isso. Não tem como eu ser exato, falar assim, não, dá 8 milhões, dá 9 milhões. Ela é variável. Tem mês que ela dá mais, tem mês que ela dá menos. Só que o período bom é isso, janeiro, fevereiro, março, abril, ela é boa. Maio ela dá uma decaída, junho decai, aí julho mantém, agosto mais ou menos, aí setembro ela começa a subir de novo, ela sobe, aí outubro ela dá uma caidinha, novembro, dezembro ela melhora. Aí é o fechamento. Ô, Carly, então só para entender, fechar aqui o raciocínio, na primeira audiência pública do primeiro quadrimestre, estava em equilíbrio as contas do município, Sim. né? Hoje não está mais, porque diminuiu esse poder de compra devido a essa queda na arrecadação, é isso? Sim, outra coisa também que é muito importante. O ano passado, a gente teve muito apoio do governo federal da Covid.
Não vinha só recurso para a Covid, nós tivemos algumas transferências que eram para ajudar em relação à Covid, que não eram para ser pagas diretamente para a saúde. O ano passado nós tivemos algumas emendas, veio alguns recursos que complementavam as despesas do município. Inclusive, a folha de pagamento de alguns recursos ela foi paga no final. Certo. Foram alguns recursos que o governo federal disponibilizou para o município e poderia ser usado para esse sim. Esse ano nós não tivemos isso. Então, a tendência, pelo que você disse, esse poder de compra do município, aumentando a arrecadação, ele aumenta. hoje está negativo. Hoje Hoje a tá tendência, se o governo federal até no final do ano não começar a repassar nada para auxiliar os municípios, igual ele fez o ano passado, a tendência é diminuir. A tendência com certeza é diminuir. Agora, em relação à sua pergunta, é difícil eu te falar. Se eu pegar os balancetes e te mostrar um demonstrativo à parte, eu vou conseguir te falar corretamente. Só que ela não tem ela não tem uma média, entendeu? Que nem o hospital. Tem vezes que o hospital chega lá com uma emenda de 2, 3 milhões. Ela entra na nossa receita. Só que o dinheiro não é do município. Esse é um grande problema. No demonstrativo que o Thiago apresentou, tinha uma receita de um mês lá, ela veio 1 milhão e 80 e poucos mil, se eu não me engano. Aquela receita ela veio num mês. No outro mês ela não vem mais. Você entendeu? Ela faz parte da receita do municipal. Só que ela não é um recurso que o município vai utilizar. Ele vai direto para o hospital. Você entendeu? Então é difícil eu te falar assim, ó, não, o município arrecada 5, 6, 7, 8. É variável. Dependendo, vem uma emenda parlamentar, vem um convênio, não vem um convênio. Você entendeu? O problema maior nosso, que eu falo assim, em termos de arrecadação, o que aconteceu? O ICMS nosso. Você verificou quanto que deu o ICMS nosso na outra audiência que ele fez? É que aqui eu estou mais globalizado. Lá na audiência que ele fez, que ele demonstrou, você pode verificar que ele está dando 50% da FPM. O nosso ICM sempre andou junto, dava 80%, 90% do FPM. Mais ou menos você tem uma ideia de quanto que é a arrecadação. Kyle, é certo falar hoje que a arrecadação maior do município vem da água ou não? Não. Não. A maior arrecadação nossa é a FPM. FPM. Fundo de Participação do Município. Certo. Essa receita da água, ela é usada não só no departamento da água. Não, porque ela é um recurso de movimentação. Você né? poderia colocar assim quais outros departamentos, fazendo favor? Que ela... Como? Não entendi. Para qual departamento que é feita Não, porque essa como ela é despesa? uma receita de fonte livre, não tem como eu especificar, ó, aquela receita chegou no banco e ela vai para uma conta livre, eu não tenho como falar, foi para serviço rodoviário, foi para limpeza pública, foi para coleta de lixo, Ela pode foi para ir para qualquer administração. setor, então. Ela pode abranger qualquer setor. Inclusive folha de pagamento, tudo ou não? Tudo. Porque as despesas da água também elas são de livre movimentação. Eu questiono porque, assim, reclama-se muito a questão da falta de PS, manutenção, sede própria, enfim. E a gente sabe que a arrecadação da água é um valor, Então, assim, só que razoavelmente é um bem. valor considerável, sim. Ele não só é que, reaplicado só no departamento, acaba se indo para... Só que o valor que eu acho que é aplicado no departamento, eu verifiquei isso no passado, não posso falar hoje, mas o valor da despesa é maior que a da receita. Hoje no departamento. No departamento. Então fica um Não, déficit. hoje não. O Ah, que eu tá. verifiquei no passado. Lá, Hoje então, eu tenho que teria olhar. Um déficit, então, no Era um departamento. déficit. Eu não sei se hoje é superávit. Eu acho Você que entendeu? continua déficit. Eu particularmente falando, a água dá para melhorar. Eu também acho. Mas tem que ser sistema Copel. Não pagou, corta. Não pagou, corta. Não pagou, corta. Porque senão o povo não paga. E ser, assim, uma parte maior aplicada na própria água, né? Sim. Que eu acho que é isso que, às vezes, também não está sendo feito. Obrigado. Obrigada. Porque eu falo assim, não discriminando nada, mas eu acho assim, todo mundo paga energia, não paga? Sim. Se você ficar 2 meses sem pagar, o que acontece com a sua energia? Eles vão lá e cortam. A água não, dependendo, sei lá. Você entendeu? Tinha que ter uma movimentação em cima disso. Eu acho que sim, aumentaria a arrecadação, logicamente. Teria como ter mais investimento, melhorias e aumentar, tal. eu acho que Mas também teria que ter um aquela sistema. volta a frisar, voltar a se colocar uma despesa maior dentro do próprio departamento. Sim, Né? até Porque ter eu mais percebo investimentos. esse déficit aí dentro do departamento, ele não consegue melhorar as condições e tal por causa desse... Com certeza. Né?
É igual tem muitas pessoas que já falou até fazer uma autarquia da água, mas eu particularmente é inviável. Eu acho que tinha que se estruturar o sistema Claro. e mudar a forma de trabalho, que eu falo assim, uma forma de trabalho de corte e de controle da água. E jamais perder... Eu acho que melhoraria e isso aí muito. para uma empresa que seja. Tem que Não, ser a autarquia, nossa, a autarquia seria nossa mesmo, que eu É. falo assim, fazer igual o fundo de previdência. Ter um servidor, ter um contador, mas não é viável, o custo é maior, você Entendi. entendeu? Mas o que eu falo, como ela é um órgão, ela tem um maior controle sobre isso daí, você entendeu? Sobre principalmente o corte de água, que eu acho que dá para melhorar a arrecadação pelo menos uns 20% por mês. Da arrecadação da água. 20% é bastante. É bastante. Mas da água, não do geral, tá? Depois vocês vão falar que, não, 20% vai dar 1 milhão. Não, é da água, vai dar 50 mil, sei lá, 60 mil. Mas já melhora, né? Então, dando seguimento, eu vou falar em relação ao demonstrativo dos limites. Nós temos, foram no período de janeiro a agosto, foram contabilizados com despesas de pessoal R$ 40.140.926,37, que perfaz 42,46% da receita corrente líquida do município. O limite máximo que o município pode atingir é R$ 51.048.580,49, que é os 54% da RCL. Só que aqui, isso aqui cai aquilo que eu falo. Todo aquele recurso que passa, que vai para o hospital, ele ajuda nessa base de cálculo aqui. Nós temos um índice ilusório aqui, você entendeu? Se você perguntar, Carly, quanto que é o nosso índice hoje? Eu não sei, porque eles ajudam o município a manter os seus índices equilibrados. É bom. Só que financeiramente é ruim, porque você tem um índice baixo, só que você não tem recurso financeiro para trabalhar. Porque o recurso que entra, ele vai quase na sua totalidade para o hospital. Aí ele abaixa os índices, você acha que você tem limite para trabalhar, para contratar, só que chega no final você não tem o dinheiro, você não tem o financeiro. Dando segmento em relação à dívida consolidada, conforme já foi demonstrado no quadro passado, o valor nosso lá do resultado nominal é negativo. Se ele é negativo, perante aos demonstrativos, nós não temos dívida, nós temos dívidas entre aspas, mediante essa regra que estamos demonstrando. O limite pelo Senado Federal é R$ 113.441.289,98, que perfaz 120% da RCL. Total das garantias. O total das garantias são as operações de crédito que o município tem com o SEDU, o parcelamento com o INSS e o parcelamento com o RPPS, que perfaz o total em 31/8 de R$ 8.315.393,36, que perfaz 8,80% da RCL. O limite definido pela Resolução Federal do Senado Federal é R$ 20.797.569,83, que perfaz 22% da receita corrente líquida do município. Também temos operações de crédito, que são as operações junto ao SEDU, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, R$ 3.428.849,17, que perfaz 3,63% da RCL. As operações de crédito por antecipação da receita nós não temos. O limite definido para a operação de crédito internas e externa é R$ 15.125.505,33. O valor desse limite é 16% da RCL. O limite para a operação de crédito por antecipação da receita é R$ 6.617.408,58, que perfaz 7% da receita corrente líquida. Alguma pergunta sobre esse quadro? Eu queria fazer uma pergunta novamente. A respeito das licitações. Por que essas licitações a maioria está bloqueada aí sem licitações? E por que isso é falta de planejamento? Porque, pelo meu conhecimento aí, já foi em vários setores aí, tem muitas coisas paradas por falta de licitações. O que está acontecendo isso aí? A licitação tem pode ter vários problemas. Primeiramente é o recurso financeiro. Tudo que você vai comprar, você tem que ter dotação orçamentária.
que é a dotação orçamentária? A dotação orçamentária, na verdade, ela é criada em cima do recurso. Se você não tem dinheiro, você não consegue abrir uma licitação. Para você abrir uma licitação, você pode abrir uma licitação por registro de preço. O que vai ocorrer? Você vai abrir uma licitação dependendo do determinado valor, dependendo do que você for fazer. Quando você vai fazer a compra, você vai ter o registro, mas não vai ter a dotação. Você não vai poder comprar. Esse é o problema da licitação. Não é tanto o problema da licitação. O problema do município é o problema financeiro. Não tem como você abrir uma licitação se você não tem dinheiro. Você vai abrir um registro de preço. Vai chegar no final, você vai ter o registro, você vai ter o material licitado lá, ou pronto para compra, ou um contrato com a empresa, só que você não vai ter dinheiro para comprar. O que acontece? Aí você cai no déficit orçamentário e financeiro, que é o que vai desaprovar a sua conta. Então, nem tudo o problema da licitação é a licitação. Você tem que saber se é para aquele tipo de licitação, para aquele fundo, vai ter a grana. Sem a grana, você não faz nada. Sem o dinheiro, sem o recurso, você não faz nada. Porque tem muitas licitações que a gente abrimos por registro de preço. Para que já faz o registro? Para fugir da dotação orçamentária. Porque aí você não tem que ter a obrigatoriedade de ter aquela dotação presa naquele departamento, aquele recurso preso naquele departamento. E você abre um registro lá de um valor, lá, vamos supor, de 500 mil. De acordo com você vai consumindo, você vai comendo as dotações. Que nós chegamos agora no período de setembro, agosto para frente, é terrível. Que aí você não tem dinheiro, conforme já demonstraram lá aquele superávit ali é ilusório, é pequeno, porque só a folha de pagamento do 13º é 3 milhões. Então já comeu os 2 milhões que você tinha. Mas tem um planejamento anual, não, para saber? Não, o planejamento seria planejamento de compra, não planejamento de licitação. O planejamento tem que vir, o planejamento orçamentário, que é as leis que vêm para vocês. Dentro daquele orçamentário, teria que sentar, planejar as despesas que você vai executar. Dentro das despesas que você vai executar, você abre a licitação. Não existe planejamento de licitação sem você ter planejamento de despesa. Você sabe quanto você vai arrecadar. É a mesma coisa na sua casa. Você ganha 100. Você vai gastar 200? Você não tem como, você não vai pagar. Você vai dar o décimo. Então, primeiro você tem que planejar o quê? Você sabe, você tem uma receita orçada. Em cima daquela receita orçada, você tem o mesmo valor de despesa. Então, você tem que planejar a sua despesa. Então, está saindo alguma coisa fora do orçamento, nesse caso aí que está faltando. Com certeza, né? Ela já está... Pelo planejamento aí está faltando, saindo muitas coisas fora do orçamento. Sim, mas é o que está demonstrando aqui. Nós não estamos falando que nós arrecadamos 67 milhões, já gastamos 65, sobra 2. Quanto que é a folha do 13º? Não é 3? Então, nós já estamos no 10º. Já gastamos além do que nós podíamos. É a mesma coisa que a casa da gente. Você ganha 100, você ganha 150, você não paga a conta. Você entendeu? Fecha a torneira, mas isso aí é o que eu falo todo dia, mas ninguém escuta. Se você não tem como você abrir uma licitação se você não tem dinheiro para pagar. A verdade é essa. Você abre um registro de preço, mas o registro de preço é para alguns tipos de despesa. Qualquer tipo de contratação específica, você tem que ter a dotação. O que é a dotação? A dotação é o dinheiro. Ela é amarrada com o dinheiro. Se você não tem a dotação, você não tem o dinheiro. Se você abre um registro, uma dotação sem ter o dinheiro, vai gerar o déficit. É assim que funciona. Vamos supor, nós chegamos agora, nós não podemos parar a saúde. Vamos abrir uma dotação orçamentária. Vamos abrir, só que você não vai pagar. Vai chegar no final, você não vai ter o dinheiro para pagar. Por que gera o déficit? Por causa disso. E o tribunal ainda dá uma margem de 5%. Você chegar no final do ano, você tem uma margem de 5% em cima da receita lá que você gastou da despesa. Ele vai aprovar sua conta com ressalva. Passou disso daí, você esquece. Aí é a briga constante. Aí você vai demonstrar que foi cancelado empenho, vai demonstrar um monte de coisa. Já não é a situação desse ano. Esse ano nós já cancelamos o INSS e cancelamos o RPPS, que vai dar o cancelamento de 4 milhões. E essa despesa aí, ela retorna como receita. Então, quer dizer que já no final do ano você não vai ter cancelamento novamente. Você entendeu?
E assim é sucessivamente. Não tem como você ficar abrindo licitação. Ah, não, eu quero comprar isso, quero comprar. Você vai, compra, você abre a licitação, mas você não tem dinheiro para pagar. Então, automaticamente, você não podia abrir a licitação. Em relação ao fundão, está sendo repassado tudo? Tá. Esse ano tá. Você fala do funcionário. Do funcionário. Não, esse ano está correto. Até agora está certo, está pagando. Tanto o parcelamento quanto o atual. Só que aí agora, ainda é deficitário. Vocês vão ver no final ainda que falta muita grana ainda. Para pagar a folha. Não, para pagar a folha do fundo, eu falo. Vai estar girando em torno de 900 e poucos mil mês. Mas é igual eu falo, não tem como. Não, o problema é a licitação. Não, o problema não é a licitação, o problema é dinheiro. O problema é financeiro. Não, Carly, mas o orçamento é pequeno. Lógico que é pequeno. Nós arrecadamos, o orçamento é feito em cima do que arrecada. Não, mas eu quero fazer um orçamento de 120 milhões. Vamos fazer. Vai dar déficit de 30. E aí, você vai arrumar o dinheiro para pagar na onde o resto? Não tem jeito aí. Qualquer prefeito que pega o orçamento fala, nossa, mas esse orçamento é pequeno, não vai dar. Mas lógico que não vai dar. Mas não é que você tem que adaptar a receita na despesa, tem que adaptar a despesa na receita. Se você arrecada 100, você tem que gastar 100. É a lei, não tem o que fazer. Não, vou fazer um orçamento de 500 mil. Tá, você vai fazer, mas não vai pagar. Antigamente, todo mundo fazia orçamento, já você queria. Vou fazer um orçamento aí, o orçamento sempre era maior. Sobrava, aí dava aquele déficit de 2 milhões, 3 milhões naquela época, lá em 1900 e bolota. Você entendeu? Chegava no final, aí a prefeitura entrava o prefeito, ficava pagando, saiu o prefeito, o outro estava pagando, entrava o terceiro prefeito e estava aquela dívida lá ainda. Fora as que é para precatório, que entrava na justiça. Por isso que o orçamento hoje ele é enxuto, ele é mediante o que você arrecada. Não, mas eu quero gastar mais, então você vai ter que tirar de outro lugar. Não, eu vou fazer obra, vou fazer um hospital, vou fazer um asfalto, vou reformar não sei o que. Tá, então você vai ter que achar algum lugar de onde você vai tirar aquilo ali. Se não vier uma verba estadual, uma verba federal para te auxiliar, você vai ter que cortar, enxugar de dentro. Você vai tirar da folha de pagamento, você vai cortar num serviço de mecânica que você vai fazer, você vai cortar de uma reforma, é por aí. Você entendeu? Não, o problema não é a licitação. O problema é de colorado financeiro. E eu acho que é a maioria dos municípios. Não, eu quero abrir uma licitação. Pode abrir, mas como você vai pagar? Resumindo, esse ano não vai fechar a conta. Olha, eu acho difícil superavitário esse ano. Vai dar déficit. De acordo com o que está aqui, é muito difícil. Só se enxugar muito ou o governo federal começar a repassar algum recurso daqui para frente. Mas, de acordo com os demonstrativos aqui, é muito difícil. Mas, dando seguimento, eu vou falar em relação à saúde, a emenda 29 e o artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal. Em relação a esse demonstrativo, o Thiago deu uma explanada, nós tivemos de receita lá que formam os impostos multitransferências governamentais, de R$ 37.725.826. Tivemos de despesas. Pessoal em cargos sociais, R$ 8.355.403,11. Outras despesas correntes, R$ 22.085.155,64. Totalizando as despesas correntes de R$ 30.440.558,75. Tivemos de despesas capital, investimentos, R$ 806.476,59. Totalizando as despesas em saúde no período de R$ 31.247.035,34. Despesas não computadas com ações e serviços de saúde, são as despesas que vêm através dos programas, fundo a fundo, e através de convênios, de R$ 21.349.037,72, que temos um total de despesas com ações e serviços de saúde para fim de cálculos, R$ 9.897.997,62, que perfaz 26,24% do total das receitas computadas. Essa foi a aplicação em saúde no período de janeiro a agosto de 2021. Em relação à educação, tivemos receitas resultantes de impostos e transferências governamentais, R$ 38.797.171,38.
Tivemos despesas com a educação infantil. Despesas custeadas com recursos do Fundeb, que são os educadores infantis. R$ 1.400.924,25. Tivemos despesas custeadas com outros recursos de impostos, R$ 725.410,10, que faz um total de educação infantil no período de janeiro a agosto de R$ 2.126.334,35. Tivemos também, no ensino fundamental, despesas custeadas com o Fundeb, que são os professores, valorização do magistério, R$ 3.711.132,10. Tivemos despesas custeadas com outros recursos de impostos de R$ 1.872.941,18, que perfaz um total de despesas no ensino fundamental de R$ 5.584.073,28. Total de despesas com educação, R$ 7.710.407,63. Desses valores não foram computados com educação, R$ 434.546,27, que perfaz um total de despesas para o limite de R$ 7.275.831,36, perfazendo um percentual de 18,75% de janeiro a agosto. Ah, Kylie, mas o índice é 25%. Sim, o índice é 25%, mas esse índice é apurado, como eu já falei nas outras audiências, somente no final do ano. No período móvel de janeiro até dezembro, esse índice pode ser inferior a 25%. Em relação à educação, esse tempo parado aí, gastou com que tanto dinheiro assim? A maioria folha de pagamento. Professores e os educadores, serventes. A folha não para, né? Motoristas, essas despesas são fixas, né? Não tem como você diminuir, só se você mandar embora. A maioria dos professores são efetivos. A maioria dos educadores são efetivos. Você entendeu? Aí não tem como diminuir. Aliás, em relação ao ano passado, ela teve uma diminuição, sim, que o ano passado tinha muito mais PSS que esse ano. Teve uma diminuição, tanto que no próximo quadro aqui, ó, que a gente vai ver, o percentual do Fundeb até esse mês é 79,50%. Se tivesse com o funcionamento normal da máquina pública, isso aqui teria mais ou menos uns 10% a mais aqui, que seria os PSS. Ô, Cari, com relação à manutenção e combustível, transporte, isso tem uma estimativa de preço, de custo, tanto do diesel? Não tem como. Você tem dentro da educação lá, você tem uma atividade de transporte escolar. Aí é colocado funcionário, é colocado material que é feita a revisão dos veículos, é colocado veículo, é colocado tudo isso. Mas é dentro de uma atividade. Dentro de uma atividade dentro da educação. Chama-se manutenção do transporte escolar. Lá você computa tudo isso daí. Mas não tem você tem uma dotação orçamentária para custear isso. Que é um orçamento que você faz mais ou menos baseado nos últimos anos que você teve de despesa. Sim. Dentro daquilo você computa mais ou menos o que você vai gastar. Mas não necessariamente é por peça, por carro, por valor corretamente. É um orçamento. Certo. É o que você realmente pode gastar. Entendeu? Certo. Desde que o orçamento que você fez esteja correto e equilibrado, que você vai arrecadar aquela receita dentro do período. Senão cai naquela situação. Tem dotação, mas não tem dinheiro. Que aí você não teve receita. Você entendeu? Entendi. Nós estamos com essa pandemia, os municípios, não nós, em modo geral, está sendo muito pesado. O ICMS caiu demais. Você entendeu? É igual eu falei, o ICMS nosso andava de 85%, mais ou menos, de 80% a 90% mais ou menos do valor do FPM. Você pode ver ali, está dando metade. Não dá nem metade. Você entendeu? Aí fica complicado. São dinheiros que você teria que aplicar. Agora, queira Deus que agora inicia o ano aí, todo mundo vacinado, começa a produzir, o país começa a melhorar, o Estado melhora. Aí dá para dar uma ressuscitada e pensar melhor no que vai ser executado. Só que o maior problema hoje ainda do nosso município é a folha de pagamento, né? Você pode pegar só o demonstrativo da saúde lá, você viu? De tudo que está sendo gasto lá, 80% é folha.
É muito dinheiro, mas é folha. Se não é o funcionário efetivo, é o contratado. Se não é o contratado, é o PSS. Você entendeu? Se não é o médico, o cardiologista que é contratado por credenciamento, ele é cadastrado pela empresa. Tudo isso aí, na verdade, é serviço, é folha, é pessoal. Ô, Caio, Esse é o você problema. chegou no assunto. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Carvalho, dizendo que todo ano vem para a Câmara aprovar o crédito adicional para pagar a folha de pagamento de 13º. Se a Câmara não autorizasse isso, não faria com que o Executivo fizesse contratações com mais responsabilidade? Não, a Câmara, na verdade, todo ano é repassado, mas é por cancelamento. Não vem nenhum projeto que é por aumento de orçamento. Você está tirando de um lugar e colocando no outro. Você está fazendo um reequilíbrio. Quando você faz um projeto de lei por excesso de arrecadação, aí seria o que ele está falando. Mas todos os projetos que vieram até hoje aqui para a Câmara, em relação à folha de pagamento, é em relação a cancelamento, anulação de dotação. Você tira de um lugar e põe no outro para adequar os departamentos. Você entendeu? Nesse caso que ele estaria falando aí, seria por excesso. Aí, por excesso, sim. Aí teria que se adequar e diminuir. Teve alguma vez isso ou não? Por excesso? Sim. Não. Não? Só por cancelamento. Ok. Obrigado. Desde quando eu faço a contabilidade de Colorado, nunca veio nem suplementação de folha de pagamento por excesso de arrecadação, não. Veio por cancelamento. Você entendeu? Mas realmente não está errado. Se você está vendo que tem outro déficit, você tem que enxugar de toda forma. Você entendeu? Mas é igual eu falo, tem certo tipo de coisa que é difícil de você parar. Você não tem, na pandemia, não estamos na pandemia, você vai cortar tudo o pessoal da saúde? Complicado. Você entendeu? Você vai, que nem, aqui nós vamos ver aqui, ó, nós estamos com 18% na educação, não estamos? Ah, não, mas está sobrando dinheiro da educação. Mas é da educação. Você não pode pegar o dinheiro da educação e jogar na saúde. Você não pode pegar o dinheiro da educação e jogar no livre. O dinheiro é da educação? É da educação. Então, você entendeu? Se você não gastou no período, você não atingiu a meta, você vai ter que ir para o ano que vem remanejar para utilizar esse recurso no primeiro trimestre. Você não vai deixar de utilizar e para transferir para outro lugar. Educação é educação, não tem jeito. Você entendeu? É a mesma coisa, nós estamos aplicando 26% em saúde. Tá, então o certo é 15%. Tá. Então não vamos aplicar 26%, vamos aplicar 15%. Você não paga nem a folha. Como que faz para tocar? Esse é o problema. Vai enxugar? Vai, mas tem que pensar bem, ter um planejamento, agora eu falei, da despesa, verificar o que vai fazer, de que forma que vai fazer, na onde que vai cortar, para onde que vai transferir. Porque para você fazer o orçamento, quando você quiser aumentar o valor da receita, menos você sabendo que você não vai ter, você vai criar um monte de dotação. Só que você não vai ter dinheiro para pagar. E é o que nós estamos falando aí. Nós já estamos com superávit de 2 milhões. Mas 2 milhões até o final do ano não é nada. Nós temos mais 4 meses. Você entendeu? Aí se você separa as fontes, você já tem se você separar tudo as fontes, você já vai ver que esse superávit seu é ilusório. Tira o dinheiro do hospital, ferrou. Os índices sobem. E assim não tem mágica, entendeu? É igual eu falo, é dinheiro, é financeiro. Ah, Carlos, mas é dotação orçamentária. O que é dotação? A dotação é o dinheiro. Tem dotação? Tem dinheiro. Não tem dotação? Não tem dinheiro. Se você cria um provável excesso, pode dar certo, pode arrecadar e pode não arrecadar. O que vai gerar? O déficit. Então, é complicado. Na verdade, você tem que fazer um planejamento lá no começo do ano, dividir lá por 12 meses e trabalhar em cima daqueles valores, traçar uma meta. Na verdade, a LDO tem meta. Então, uma meta lá que você tem que cumprir lá, aquela meta que você tem que cumprir dentro do ano. Só que é muito raro os municípios cumprirem. É que nem você falou, tem que se planejar durante os 12 meses. Mas, vejamos bem, em questão de gestão em 4 anos, então você tem que fazer esse estudo técnico a cada 60 dias, 90 dias praticamente. Você tem que se estruturar muito bem, né? Com certeza. Principalmente folha, né? A folha é que mata, né? E se a arrecadação não sobe, como você faz com a folha? Não tem como, não tem dinheiro. Complicado. Obrigado, viu? Mas dando seguimento aí, vamos falar em relação ao Fundeb.
Nós tivemos em receitas multigovernamentais, que são as transferências, daquele dinheiro que vai para o governo federal e depois ele retorna para nós. Tivemos uma arrecadação de R$ 6.369.255,29, inscritos em FUDEB 60%. Tivemos remuneração de depósitos bancários, R$ 11.778,73, um total de receitas de R$ 6.385.035,02. Foram registrados como despesas no período, despesas com educação infantil, pessoal em cargos sociais, são as educadoras, R$ 1.390.474,98. Pessoal em cargos sociais do ensino fundamental, a maioria seriam as professoras, da valorização do magistério, R$ 3.682.442,98, perfazendo um total de despesas de R$ 5.072.917,96, que perfaz 70,50% dos recursos que vieram para o Fundeb 60. O limite mínimo é 60%, nós estamos muito aquém do mínimo. Em relação ao Fundeb 40, o que é a formação do Fundeb 40? Nada mais é do que as receitas que vêm através do Fundeb 60, que você utiliza com outras despesas da educação. Nesse período, nós tivemos R$ 39.138,39 de receita do Fundeb 40, foram registrados de despesas o mesmo valor, que somente para fechar as contas do Fundeb. Essas despesas foram outras despesas que eu cito aqui, somente foram salário e família, tanto dos educadores quanto dos professores da valorização do magistério. Salário e família ele não computa mais no índice de pessoal. Então, tivemos um superávit zero no Fundeb 40. Alguma pergunta? O dinheiro da emenda impositiva fica numa conta separada? Não. Não? Não. Um grande problema. Muito problemático isso aí. Porque a emenda positiva é um recurso livre, o governo federal não determinou nada, o Tribunal de Contas não determinou nada, entendeu? Não tem como eu chegar lá e criar uma fonte de recurso para separar o recurso. Mas Ele deveria é de ficar, livre né? movimentação. Se for ver, deveria ficar, né? O correto, para você ter ideia, tem município que nem tem emenda positiva nos orçamentos. Sim. Eles nem colocam. Aqui em Colorado, ainda quando eu fiz os orçamentos lá, você pode ver lá que tem o valor da emenda estimado, tanto para a saúde quanto para o livre e específico. A maioria dos municípios nem faz isso, você entendeu? Isso aí vai ser assim, eu acho que vai começar a funcionar realmente quando o Tribunal de Contas começar a cobrar. Até o Tribunal de Contas começar a cobrar, vai ser complicado. Porque daí ele vai criar, ele sim tem o poder de criar uma fonte específica, ele vai ter que determinar que aquilo seja cumprido, aí os prefeitos vão fazer certinho. Mas até lá, então, é complicado. Você entendeu? Porque daí ele vem do ano passado ele faz esse ano, desse ano ele vai fazer outro ano, aí vai virando aquela bola. Como não tem recurso, você cria lá e ele dá prioridade para outro lugar. Para a saúde, ou para a educação, ou para o asfalto, ou para a água. E ele não aplica naquela emenda que foi destinada, entendeu? Desde que a emenda crie uma fonte específica e seja transferido o recurso mensalmente, aí daria certo. É igual eu falo, não, nós vamos criar em Colorado um fundo não sei do quê. Para quê? Porque você vai lá, cria o fundo da cultura, fundo do Zé, fundo do João. Tá, você criou o fundo, mas e o dinheiro? De onde vai vir? Se você não determinar que vai ter que dar R$ 5,00 todo mês para o Zé, 2 para o Mané, 3 para o João, e colocar em lei e cobrar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Todo mundo vai falar, não, vou criar o fundo do sei do... Não vai funcionar, ué. Eu sei que não vai funcionar. Porque não funciona enquanto você não terminar o valor que você vai repassar e ser cobrado. É obrigatório. A palavra é essa, obrigatório. Enquanto não tiver obrigatoriedade, ninguém faz. É a mesma coisa de índice. É 20%? Não é? Tem que aplicar, não tem? O cara aplica. É 15% na saúde? É 15%. Aí o cara aplica. Se não tiver obrigatoriedade, vocês esquecem. Tem que estar em lei. Não funciona. Obrigado. O próximo quadro é em relação aos réus a pagar. Em 31/12, nós tínhamos de réus a pagar R$ 5.580.487,99.
foram pagos no período R$ 1.115.685,25. Tivemos cancelamentos. Esses cancelamentos são os parcelamentos que foram feitos com o INSS e com a Previdência própria nossa. R$ 4.409.384,35. É isso aqui que eu te expliquei aquela hora em relação aos cancelamentos. Nós temos de saldo em 31 de 8 de 2021, ainda a pagar R$ 55.418,39, que o município tem a obrigatoriedade de pagar, que é um réus a pagar processado, que já recebeu a mercadoria, ou o produto, ou o serviço. Também tínhamos em réus a pagar não processados em 31 de 12 de 2020, R$ 1.428.998,54. Foram pagos ou liquidados e pagos, né? Porque o réus a pagar processado, não processado é aquele que a prefeitura não recebeu o bem, ou o produto, ou a mercadoria, ou a obra que a maioria, quando não é processada, é uma obra através de convênio, através de um recurso federal ou estadual. E foram liquidados e pagos no período R$ 1.285.794,06. Foram cancelados nada. Temos o saldo de 31 de 8 de 2021 de R$ 143.204,48, que ainda provavelmente deve ser de alguma obra ou de algum convênio que ainda não foi concluído. Temos um saldo geral de réus a pagar de R$ 198.622,87 em 31 de 8 de 2021, sendo que temos somente obrigatoriedade até o período de R$ 55.418,39. Alguma pergunta sobre o quadro? Chegamos na cereja do bolo. RPPS municipal. É o grande problema nosso, acho que de todos os funcionários, e a dor de cabeça das prefeituras, aí, na maioria. Nós tivemos de receita orçamentária no período de janeiro a agosto de 2021 do Fundo Financeiro R$ 4.939.692,28. Tivemos de interferência financeira de egresso que a prefeitura aportou para o fundo, sem ser através de orçamentariamente, R$ 107.487,70. Tivemos de despesa R$ 7.367.551,32. Tivemos um déficit no período de R$ 2.320.371,34. O saldo contábil 31 de 8 das contas do Fundo Financeiro do RPPS é de R$ 14.386.528,19. Temos contas a pagar em 31 de 8 de 2021, R$ 755.845,19. Tínhamos consignações a pagar R$ 273.732,62, que perfaz um saldo financeiro de R$ 13.356.958,38. Esse é o problema da prefeitura, do município e de todos os funcionários hoje, que depende da aposentadoria do RPPS. E temos o Fundo Bom, que é o Fundo Previdenciário, que é o que foi criado a partir de 30 de 11 de 2009. Tivemos uma receita orçamentária de R$ 1.497.209,49. Tivemos uma despesa orçamentária de R$ 31.163,08. Tivemos um superávit no período de janeiro a agosto de R$ 1.446.046,41. Temos um saldo financeiro em 31 de 8 de R$ 8.662.606,21. Temos uma contas a pagar de R$ 3.727,93. A consignação a pagar é zero, porque ela já foi transferida para o Fundo Financeiro, que é uma conta só específica que tem dentro do fundo e é transferido o recurso. O saldo do Fundo Previdenciário é R$ 8.658.878,28. Então, em relação ao Fundo
previdenciário, nós não vamos ter dor de cabeça por um bom tempo. Nós temos somente 3 funcionários aposentados, 2 inativos e um pensionista no fundo previdenciário. O problema maior é esse fundo financeiro aqui, que a cada período, vocês podem verificar aí, nesses 8 meses, comeu 2.320.000 do capital que tinha de investimento. Como nós estamos passando por essa pandemia aí, essa loucura no mercado financeiro, ele oscila muito. Tem meses que você ganha, tem meses que você perde, tem meses que você ganha, tem meses que você perde. Há alguns anos atrás, quando nós tínhamos lá a base de 24 milhões, esse recurso que nós tínhamos ajudava a pagar, porque o rendimento de aplicação era bom. Ele ajudava a pagar a folha. De um período de 2 anos para cá, isso não ocorreu mais. E só está comendo o capital do fundo. Tanto que também o período que ficou sem pagar, que foi parcelado, e mais várias situações. Foi contratado uma empresa para fazer uma reforma previdenciária. Eu não sei nem que pé que está, eu já cobrei isso daí, já perguntei para verificar, acho que provavelmente dentro desse mês, ou até mês que vem, a empresa deve apresentar essa proposta. Eu acho que vai ter uma reunião com todo mundo, com os vereadores, com o executivo, com o presidente do fundo, para definir qual vai ser o rumo a ser tomado para não falência do fundo financeiro. Ouvi falar até em fazer uma junção dos fundos, como era antigamente, porque, na verdade, a Previdência hoje já não aceita mais esse tipo de fundo que nós temos separado. É uma massa só, aqui se chama segregação de massa, que você divide as massas, a massa boa e a massa ruim. Estão falando em uma junção, mas eu não sei como está sendo elaborado, eu não tenho conhecimento, eu não vi ainda. Não foi discutido isso, foi contratada a empresa. Vamos ver, ele vai trazer 1, 2 ou até 3 propostas dessa reforma, que vai ser viável tanto para o município quanto para o funcionário também. Tem que ter uma balança, né? Isso vai ser votado, logicamente, vai depender de todos os senhoras aqui da Câmara, vai ser apresentado junto com o Legislativo e o Executivo e a diretoria do fundo. Em relação a um problema muito grande do município isso daqui, e não tem para onde fugir. Porque cada ano que passa, aposentam muito mais pessoas do que entram. E com a segregação, a responsabilidade é do Tesouro. Se a gente já tem lá um déficit de 2, nós tínhamos 2, menos 2, é 1.000. Nós não temos nada. Separa as fontes, aí acabou de ferrar. Aí, pronto. Então, na verdade, isso daqui, a responsabilidade seria do município. O que vai acontecer? Vai chegar uma época, se continuar dessa forma, o fundo vai quebrar, vai falir. E não vai demorar muito tempo. Vocês podem calcular aqui, vamos colocar aí 3 milhões por ano. Nós temos 13, mais 4 anos, 5 anos, ele vai falir. Aí o que vai acontecer? Tudo para a prefeitura. A prefeitura vai ficar administrando folha de pagamento o resto da vida. Não vai, se não está ruim hoje, se continuar, se não tomar uma medida e não sentar e readequar tudo isso daqui, 5 anos, falha o fundo, vai todos os inativos e pensionistas de responsabilidade para o Tesouro e não tem o que fazer, a prefeitura tem que pagar. E o próximo prefeito, o Sucessor. O que vai acontecer? O sucessor dele, o próximo, ele vai administrar a folha de pagamento. Cidade não vai existir. O Kylie, para a saúde do fundo financeiro, você acha legal a junção dos 2 fundos? Você, como contador. Eu, particularmente, Sim, eu não acho legal. Sinceramente, eu sou do fundo financeiro. Eu sou problemático. Só que eu não sei se é viável. Tem que ver o estudo que o cara vai apresentar. Aí ele falou para mim, eu falei que não. Para mim, de mão. Eu conversei com o cara aqui da empresa que veio. Ele falou, não, eu tinha uma ideia de fazer isso. Eu falei, eu particularmente não concordaria. Mas eu não sei o que ele vai apresentar, né? Mas é difícil, você entendeu? Nós não tem mais esse sistema, entendeu? De segregação de massa. Se a gente tentasse fazer isso hoje, não conseguiria, entendeu?
Na primeira audiência também, não tinha sido feita nenhuma aplicação. Agora, nesse segundo quadrimestre, foi feita uma aplicação para conseguir aumentar esse valor, Como assim se fala? aplicação financeira, né? Não tinha sido Não, feito, a aplicação não do foi dinheiro é feita aplicado, nada. Kelly. Não tem, tinha. ele é aplicado todo mês. Não, ele tem. naquelas contas, né, que eram feitos os repasses para ver se aumentava um pouquinho os juros, não foi feito, ou foi? Continua sendo. Eu não estou entendendo o que você está querendo falar. Tá falando de banco, o que está no banco. Isso, exato. Ah, não. Aquela movimentação entre as Não, contas, o dinheiro. para ver se rende. Não, o dinheiro é aplicado. Você aplica em cadernetas, lá em investimentos, em fundo de investimentos. Só que esse fundo de investimento ele é atrelado ao dólar, atrelado a É que vários. nós não tivemos rendimento no primeiro quadrimestre. Sim, Agora na- esse teve um pouco ou nem também? Por aqui eu não sei te falar. Tem mês que dá positivo, tem mês que dá negativo. Você entendeu? Ele é atrelado a uma taxa. Ou ao ouro, ao dólar. Você entendeu? Tem várias coisas. Tem várias atrelação, o investimento. Depende do mercado. Se o mercado vai bem, ele sobe. Se o mercado vai mal, ele desce. Tem mês que você ganha 50, no outro você perde 80. Tem mês que você ganha 100, no outro você perde 10. Entendi. Você entendeu? Não é igual uma caderneta de poupança, você chega lá, vou colocar meu dinheiro na caderneta de poupança, só vai dar positivo. Não tem como. Para a saúde do nosso fundo, eu percebo assim, devido a essas oscilações e tudo, esse déficit, pela lei, deveria ser coberto pela empresa. Se todo Sim. mês esse déficit fosse reposto, talvez, Não, se aí é zero. não é? Não existe déficit. Então, Mas e é aí o que eu tô vai te se falando. deixando juntar e vai ficar pior. Sim, Kelly, mas é isso que eu estou te falando. Quanto que nós temos de déficit lá atrás? Lá naquele primeiro demonstrativo. 1 milhão. Não, superávit. 2 e quanto? Do primeiro quadrimestre? Não, Kelly, aqui, ó. No primeiro quadro, aqui, ó. Ah, tá. 2.300 e tanto. Ali está todas as fontes. Nós temos um superávit de 2.300 e pouco. Agora você pega mais tudo isso aqui, ó. O que você fala que é déficit, não existe vinculação, é tudo livre. Você não pode pegar um dinheiro da educação e você pagar o déficit. Você não pode pegar o dinheiro da saúde e pagar o déficit. Você não pode pegar nenhum dinheiro de programa e pagar o déficit. Você não pode pegar onde Isso tem que estar é previsto. livre. Você entendeu? Então, aquele superávit lá, ele já é ilusório. Agora, você coloca mais um déficit de fonte livre, 2.320. Isso aqui é obrigação. É obrigação. Você entendeu? Por isso que eu estou falando. Se não fazer uma reforma previdenciária, não sentar todo mundo e acordar, o que vai acontecer? O próximo gestor, A previsão que eu recebi é 2024. provavelmente no final da gestão dele, nos últimos 2 anos, o que ele vai fazer? Fechar a cidade e pagar a folha de pagamento. Infelizmente, é isso. Mas isso é aquele negócio, é uma sucessão de erros. Não é erro só do Marco, não é erro só do Joaquim, não é erro do Alencar, não é erro do Cláudio. É uma sucessão de erros. Você entendeu? Ninguém se preocupou com isso, porque antigamente o que eles faziam? Como era pouco inativo e pensionista, ele chegava no final do mês lá, quanto que deu a folha? 100 mil. Ele tinha que contribuir 300. Ele pegava 100 mil, ia lá, fazia a folha e pagava. Ele não tinha reserva dos 200 que ele tinha que ter contribuído. E a lei amparava. Aí foi criado o fundo, teve, acho que uns 3, 4 anos de contribuição, estava um valor até legal, não estava utilizando aí para a folha. O governo federal fez uma lei autorizando aos municípios a repatriar essa grana e que dependeria da Câmara para aprovar. Na época a Câmara aprovou, eles foram lá, pegaram o dinheiro e pagaram as contas do município. E o funcionário ferrou. É, reforma, não tem o que fazer. Você entendeu? Kylie. Eu falar para você, Kylie, o município tem condição de pagar, vamos lá, 8 meses? 200, 300, mais de 250 mil por mês? Para o fundo? Do recurso livre? Tinha que mandar muita gente embora.
Você pode tirar de 300 mil da folha. Ô, Caire, então, duas perguntas do Rodrigo Carvalho. Uma, acredito que seja mais tributária. O jardim universitário foi asfaltado e muitos moradores pagaram o asfalto. E os que não pagaram, tem alguma data prevista para pagar? É o seguinte, a prefeitura, o recurso do asfalto lá do jardim foi um recurso próprio. Foi através de uma taxa. Sim. Taxa de prestação de serviço. Foi com a fonte 511. Aquilo lá não é um dinheiro de operação de crédito, é um dinheiro do município. O município empregou ali, recurso próprio. Na verdade, o prefeito ele tem que lançar a contribuição de melhoria. Deve ter lançado, que eles fizeram aqueles negócios de asfalto comunitário, que eu nunca concordei muito. Porque um paga, o outro não paga, aí vira aquele bolo. Aí o que paga tem o direito de ter o asfalto, mas o vizinho dele não pagou, fica complicado. Aí não tem como você beneficiar um e beneficiar o outro. Mas, com certeza, ele perguntou se a prefeitura vai lançar alguma coisa, porque já foi lançado isso daí. Aquilo lá era um asfalto comunitário. Ele perguntou se tem alguma data para começar a pagar. Não, o pessoal já veio pagando isso daí. Pagando, né? Agora, eu não sei quanto que o pessoal deve. Eu não tenho como te falar. Aí é a parte tributária. Mas o pessoal começou a pagar antes de fazer o asfalto. Tanto que teve alguns ajuizamentos sobre isso daí. Você entendeu? Lá é o contrário. Quando é operação de crédito, que é igual lá naquela que está dando problema lá do asfalto, lá embaixo, lá, como que é, na avenida lá? Avenida Atlântica. Lá é uma operação de crédito. Sim. Lá o município financiou e agora ele vai ter que lançar a contribuição de melhoria. Aí ele tem um determinado tempo para ele lançar isso daí. Na verdade, após a conclusão, ele tem uma carência e eu não sei te falar certamente isso aí, mas ele tem que lançar. Ele tem um período, se eu não me engano, de 4 a 5 anos no máximo para ele lançar. Entendi. Entendeu? Você e o prefeito, o contador, o prefeito, vocês têm conversas direto, reuniões sobre folha de pagamento, sobre Muito os pouco. impostos, sobre os gastos do município? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Tem, mas não com muita frequência. Era mais uma pergunta do Rodrigo, tá? Tá. Concluindo, de janeiro a agosto de 2021, registramos superávit orçamentário e financeiro, taxa positiva no resultado primário, negativo no resultado nominal, assim como mantivemos os demais índices. Portanto, mesmo o município mantendo seus índices equilibrados, atendendo à legislação vigente, não podemos deixar de ter cautela nos gastos públicos para o cumprimento das metas estabelecidas para a manutenção do equilíbrio fiscal do exercício financeiro de 2021. O que eu tinha a explanar e demonstrar é isso. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço e repasso a palavra ao presidente. Alguma mais pergunta do pessoal que se faz presente? Algumas perguntas também do pessoal das redes sociais? Então, ninguém querendo mais fazer uso da palavra, né? Eu declaro encerrada, então, essa sessão de comissão, da Comissão de Finanças. Agradeço a todos que nos assistem através das redes sociais, aos funcionários dessa Casa de Leis. Então, declaro encerrada esta audiência pública. As áreas da saúde, da educação, o que mais pesado para